Olá, meus irmãos e amigos. Este salmo que vamos nele meditar agora é um salmo que tem como autoria atribuída à família de Asaf. É interessante que esse salmo, como diferentemente dos outros que tinham uma coletividade, como os coraitas, aqui também fala de uma, digamos, coletividade, mas um tanto quanto menor, porque fala da família de Asaf. Se você olhar nos livros de crônicas, como também no período de preparação para a construção do templo, a gente vê a figura de Asaf, o nome de Asaf sendo citado como daqueles responsáveis pelo culto, pelo louvor e adoração a Deus. E Asaf é um dos que tem realmente participação na composição dos salmos. Não só ele como indivíduo, mas também a sua família, como é o caso aqui do Salmo número 50. E tem sido realmente algo muito interessante a gente observar como Deus, de modo muito especial, convocou pessoas. O Espírito Santo inspirou pessoas, indivíduos, famílias, grupos, coletividade, para compor esses salmos que retratam, como já falei antes, experiências, vivências, realidades individuais, coletivas e até mesmo de uma nação inteira, para apresentar para os leitores e daquela época, como para nós hoje, realmente o que Deus deseja para cada um de nós. E, consequentemente, para toda uma nação e para o mundo inteiro, como a gente observou o Salmo número 49. No Salmo número 50, a gente encontra algumas particularidades. E aqui, Deus se é apresentado como aquele que julga a todos, como aquele que chama todos digamos, a prestação de contas. Deus avalia a vida de todos nós, a sua, a minha vida. Por isso que cada um de nós deve ponderar sobre a sua vida, o seu estilo de vida, não de acordo com o que as outras pessoas falam, não de acordo com o que a cultura propõe, não de acordo com os usos e costumes de uma sociedade ou de uma geração, mas cada um deve examinar a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Geralmente, na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 11, verso 28, geralmente a gente usa esse texto somente quando a gente vai participar da ceia, porque de fato o contexto ali é a ceia. Verso 28 de 1 Coríntios, capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Claro que ali existe uma instrução, existe uma orientação e doutrinas bíblicas são apresentadas naquele texto. Mas esse ato de examinar também se aplica a todas as outras ocasiões da vida. Por isso que Jeremias, capítulo 17, versos 9 e 10, a Bíblia diz que enganoso é o homem, é o coração do homem. Quando a Bíblia fala enganoso é o coração do homem e terrivelmente corrupto, não está falando que o coração do homem é separado do homem, mas está falando do homem naquilo que é mais íntimo da sua existência. E aí diz o texto que o homem é enganoso e corrupto o seu coração. E no verso 10 há uma pergunta: quem que vai? Quem é capaz de enxergar as profundezas do coração do ser humano? Aí o próprio profeta responde: Deus. Deus tem todo o poder, toda a capacidade para esquadrinhar e ir no mais profundo da existência humana e dizer como está e agir de acordo com aquilo que vai no coração do ser humano. O Salmo número 50, de uma forma muito mais poética, já que é um poema aqui, o Salmo é uma canção, apresenta essas questões que vamos aqui observar a partir do verso 1 desse Salmo, que diz assim: Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. Deus está chamando todas as pessoas. Deus está chamando todas as pessoas ao momento do juízo, da prestação de contas. Talvez é isso que alguns se esquecem. Alguns se esquecem de que haverá um dia em que todos estaremos presentes diante dele. É claro que esse dia ainda vai acontecer, o dia do juízo final. E ninguém será salvo pelas obras, mas as obras vão dizer como é que é a pessoa. Não tem jeito. A fé é algo abstrato, é algo que você não consegue percebê-la pelos 5 sentidos. Não dá para ouvi-la, não dá para vê-la, não dá para cheirá-la, não dá para prová-la e não dá para tocá-la.
mas você pode demonstrar a fé que você tem pelos seus atos. Você pode demonstrar a fé que você tem por suas palavras. Você pode demonstrar a sua fé por suas atitudes, como a Bíblia diz em Marcos capítulo 2, que Jesus viu a fé daqueles homens que levavam o paralítico ao Senhor. Então nós precisamos estar atentos ao que Deus fala na sua palavra. Diz o texto aqui, ele convoca toda a terra, do nascente ao poente. Sabe o que quer dizer? Do nascente ao poente, todos os lugares. Não há um lugar que Deus não consiga enxergar. E onde há gente, onde há pessoa, Deus convoca essa pessoa, Deus chama essa pessoa à responsabilidade e a responder pelos seus atos. E então o Salmo chama as pessoas, convoca essas pessoas, na verdade, Deus as convoca a esse momento de julgamento. Diz assim o texto, a partir do verso 2. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. É interessante. Novamente, como o Salmo 49 e outros salmos já lidos, Deus coloca Jerusalém como centro de suas ações, como centro de seus atos, e a partir dali vem a proclamação do seu amor, da sua salvação. De fato, Jesus veio dos judeus e lá em Jerusalém ele morreu, foi crucificado, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. De Jerusalém é espalhada a sua mensagem de amor e salvação, mas também dali virá a convocação para que todos se reúnam diante do Senhor para o julgamento, toda a terra. Diz ainda no versículo, no Salmo número 50, verso 3. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Então, o que a Bíblia está colocando é, como já falei em outros textos, a teofania. E o que é a teofania? A teofania é, na verdade, a manifestação da natureza ante a presença de Deus. Deus está sempre presente, mas em alguns momentos a presença dele é percebida pela ação, entre aspas, pela comoção, pela agitação da natureza. Eu me reporto muito quando, aqui, como exemplo da teofania, aquele momento em que Moisés subiu ao monte para receber as instruções de Deus para o povo, e o povo ficou no arraial, no acampamento. De longe o povo viu o monte, e sobre o monte nuvens densas, raios, trovões, sons tremendos de buzina, e diz a Bíblia que o monte tremeu e o povo se apavorou, dobrou seus joelhos e clamou ao Senhor misericórdia. Teofania é isso. Então, tem gente que, eu quero ver a glória de Deus. Olha, ninguém suportaria ver a glória de Deus. A Bíblia diz que quando foi inaugurado o templo, construído por Salomão, a glória de Deus se manifestou naquele lugar, a ponto de todos se ausentarem, porque não podiam contemplar a manifestação da presença de Deus, da glória dele. Então aqui, Deus está dizendo que ele virá julgar a sua terra, o seu povo em particular, antes de estender esse julgamento a todos os povos. Mas aqui é interessante, a respeito do seu povo, diz a palavra de Deus, a partir do verso 5. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo, e os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Você tem dúvida então do julgamento de Deus? O próprio Deus é o juiz. No verso 1 do Salmo 50 diz assim: fala o Senhor, o Deus Supremo. Fala o Senhor, o Deus Supremo. Então aqui, El Shaddai Javé, são expressões hebraicas para falar o Deus Todo-Poderoso, o Senhor. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Supremo. E aqui no versículo 6 diz: e os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Deus é amor, Deus é santo, mas também ele é juiz, ele é justo. E ele julgará a cada um, não pelo que o outro fez,
mas pelo que cada um fez. Deus não vai julgar você pelo que o outro fez. No dia do juízo final, Deus não vai perguntar a você o que os seus pais fizeram, o que o seu marido, a sua esposa fez, nem o que os seus filhos fizeram, nem sogra, nem genro, nem sogro, nem... Não, ele vai perguntar para cada um sobre a vida de cada um. Ele é o supremo juiz. Mas aí vem a pergunta, qual o julgamento? O que Deus julgará? Veja só, do verso 7 em diante, Deus aponta sobre o julgamento de uma prática religiosa realmente que não tem fundamento, uma prática religiosa que é simplesmente vazia de sentido, de valor e de aprovação diante de Deus. Diz assim o Salmo 50, a partir do verso 7. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu que sou Deus, o seu Deus, não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos seus holocaustos, que você sempre me oferece. Israel era conhecida como uma nação que adorava a Deus, e a prova ou as maneiras de adorar a Deus era cumprindo as instruções e orientações dadas por Deus nos livros de Êxodo e Levítico. Dos 5 livros do Pentateuco, Êxodo e Levítico apresenta ali uma série de instruções, de práticas que deveriam ser obedecidas pelos hebreus, tanto na questão da religião, quanto na questão da ética na relação com o outro. Mas aqui a questão é como os hebreus estavam cultuando a Deus. Eles sacrificavam? Sim. Eles ofereciam sacrifícios a Deus? Sim. Eram zelosos em oferecer de acordo com o que a lei mandava? Sim. Então, não entra em questão isso. Deus diz assim, eu sei que vocês estão sacrificando, pegando o cordeiro, apresentando de acordo com as instruções, vocês estão fazendo isso. Como se Deus dissesse, nota 10, vamos assim supor, não é nessa questão que eu quero julgar vocês. Talvez você diga sempre, mas Senhor, estou indo à igreja todo domingo, ou ia à igreja, eu leio a Bíblia todo dia, eu dou o dízimo de tudo. Sim, eu sei, diz o Senhor. Então, qual é a questão? Por que do julgamento? Aí Deus fala assim, a partir ainda da sequência das práticas. No verso 9 diz assim, não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, são como são as cabeças de gado aos milhares das colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ou seja, Deus aqui está colocando de uma forma muito interessante que Ele não está preocupado com o que nós oferecemos a Ele, mas de que forma? A questão toda não é o que nós oferecemos como se Deus precisasse dessas coisas. Deus não precisa. Se Deus precisasse de alguma coisa daquilo que temos, Ele não seria Deus. Porque Deus quer dizer aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que tudo sabe e que não precisa de nada. Deus não precisa de nós. Deus não depende de nós. Deixa eu dizer uma coisa que talvez você não tenha conhecimento, suponho. Entre os egípcios, que tinham centenas, milhares de deuses, eles adoravam o crocodilo, adoravam o rio Nilo. Se você lê as 10 pragas, você vai perceber que para cada praga Deus está de forma indireta atacando a idolatria, o politeísmo dos egípcios que adoravam coisas e pessoas, inclusive o faraó era chamado filho do deus Ra, né? Porque eles acreditavam que o sol era uma divindade, que faraó era descendente dessa divindade, sendo adorado como o próprio Deus. Pois bem, então esses egípcios tinham realmente o politeísmo como prática. Mas eles também acreditavam que os deuses, para existirem e continuarem existindo, precisavam eles de adoradores. Sem adoradores, os deuses desapareceriam. Então, os sacerdotes que adoravam essas falsas divindades
tinham como uma de suas atribuições comprovar a existência desses deuses, entre aspas, e cooptar mais adeptos, mais pessoas para adorá-los. Caso contrário, esses deuses sumiriam. Infelizmente, mas esse é um fato. Você já viu, um banco aparece e desaparece. Quando é que um banco financeiro acaba? De dois modos, quando o maior compra, ou então quando a clientela vai embora. Sem clientes, o banco some. Um supermercado fecha quando não tem mais clientes. E assim por diante. Um time de futebol desaparece quando não há mais torcedores para financiar o clube. É muito simples. As coisas que existem nesse mundo só existem porque existem aquelas que as alimentam. Sem alimentação ou sem pessoas para alimentar aquela prática, a prática deixa de ter a sua funcionalidade ou deixa de existir. Então, Deus não. Deus não é refém da criação. Deus está sobre a criação. Deus não depende, não precisa, Ele não precisa de nada do que você tem, do que eu tenho. Se nós entregamos alguma coisa para Deus, se nós oferecemos algo para Deus, não é porque Deus precisa, é porque nós precisamos dele. Deus não precisa do nosso, diz o texto aqui naquela época, eu não preciso do gado de vocês, eu não preciso dos animais de vocês para me oferecerem como se eu quisesse comer e dependesse disso. Eu não preciso. São vocês que dependem de mim. Então vejam, esse é o ponto, vejam como vocês estão me adorando. Não adianta, aí cá para nós, né? Não adianta eu chegar diante de Deus no culto, colocar sobre o altar a minha oferta e ir embora e dizer, já fiz a minha parte, já cultuei, já entreguei meu dízimo, minha oferta, agora daqui em diante a vida é minha, farei dela o que eu bem desejar, no próximo eu retorno para o mesmo expediente. Alguns dizem, bom, hoje já teve ceia, já ceiei, já reafirmei minha comunhão com Deus, agora eu vou embora. O que adianta? Deus não quer algo de nós, Ele quer a vida de cada um de nós. É isso que Deus está falando aqui, através dessa passagem. E Deus continua, aqui no verso 14 do Salmo 50. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Vejam só, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Recentemente eu ouvi uma pessoa explicando o que é gratidão e achei muito interessante a fala dela. Não sei o nome dela, não gravei e nem gravei tudo o que ela falou, mas algumas coisas eu me lembro, que ela falou assim, tem gente que fala assim, mas eu sou grata. Eu sou grato. Por exemplo, quando alguém me dá um presente, eu digo obrigado. Não, você não é grato. Você está sendo educado. Porque uma pessoa educada agradece quando o outro recebe, quando recebe do outro alguma coisa. Então, isso não é gratidão. Isso é educação. Aí outro fala, mas eu também eu sou grato, porque quando eu vou à igreja, eu falo com Deus da minha gratidão. Eu disse, não, isso não é gratidão. Isto é oração. Quando você vai à igreja e você fala com Deus, você está orando, falando com Ele. Isso não é gratidão. Isso é oração. É claro, disse a autora dessas falas, é claro que tanto a educação quanto a oração são fundamentais para a vida da pessoa, na relação dela com Deus e com os outros. Aí ela explicou, gratidão é mudança de atitude. É quando você para de reclamar e passa a reconhecer as bênçãos que você recebeu de Deus. Aí já é uma fala minha. Gratidão é quando você olha ao seu redor e não fica olhando para o que falta, mas demonstra reconhecimento pelo que tem recebido. E é isso que Deus fala, diz assim, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Pare de reclamar. Pare de olhar só para o que falta e você ainda não conseguiu perceber o que tem. Você tem coisas que outros gostariam de ter, embora lhe falte coisas que aos outros esteja sobrando. O que importa é você em relação a Deus. Diz o texto, não é uma questão de sacrifício, porque o que adianta você oferecer, aqui no caso, sacrifícios extraordinários, mas resmungando, reclamando, murmurando, Senhor,
eu não queria estar aqui, mas olha assim, eu estou te dando porque eu sou obrigado. O apóstolo Paulo, falando sobre ofertas, ele diz assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com constrangimento, mas com alegria, porque Deus ama ao que oferta com alegria. É gratidão, gratidão. E então diz o texto, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Na pandemia, na quarentena, na escassez, quanta gente tem orado. Recentemente eu vi num canal de notícias da TV em que aumentou, durante a quarentena, aumentou, apesar dos templos vazios, por força da imposição dos órgãos de controle quanto à saúde. Os templos fechados, mas aumentou o número de orações, aumentou o número de fiéis adorando a Deus, aumentou o número de pessoas compartilhando a sua fé, diretor da palavra. Isso está notório. O número de pessoas falando de Deus nas redes sociais aumentou exponencialmente. A pergunta é, essa fé toda vai permanecer depois da quarentena? Essa fé toda, depois que a Covid-19 deixar de ser uma ameaça para a saúde humana, essa fé vai permanecer? E aí eu me reporto das palavras de Jesus em Lucas capítulo 18. Quando o Filho do Homem voltar à terra, por acaso vai encontrar fé na terra? Então, Deus está dizendo, ofereça sacrifícios de gratidão e mantenha e cumpra os seus votos ao Senhor, ao Altíssimo. E aí diz aqui no verso 15 do Salmo número 50, e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. E clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei e você me honrará. Aqui já dá até um sermão, né, uma breve mensagem. Clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei e você me honrará. Pode ser que hoje, nesse dia em que você está vendo essa mensagem, esse vídeo, pode ser que hoje esteja sendo o seu dia de angústia. Mas Deus está dizendo, clame a mim, ore a mim, busque a mim, diz o Senhor. Dobre os seus joelhos, aqui eu entendo esse convite da parte de Deus, esse chamado. Dobre os seus joelhos, se quebrante, como diz o profeta Jeremias em Lamentações, ponha a sua boca no pó, talvez haja esperança. Clame a mim e eu o livrarei e você me honrará. São aqui 3 verbos, 1 da parte de Deus e 2 da parte nossa. 1 da parte de Deus, 1 primeiro da parte nossa, que é o verbo presente aqui, clame a mim. Não é que você clame a mim daqui a um dia, não, clame a mim agora, clame a mim, e eu vou livrá-lo, e você vai me honrar, diz o Senhor. Isso que é realmente comunhão com Deus. E aí continua o verso, ou melhor, o Salmo 50, agora entrando num outro momento. Porque se aqui está falando de uma religiosidade vazia, eu costumo dizer que para vida religiosa sem Cristo, escute bem o que eu vou falar. Eu estou falando com base na Bíblia e não na prática dos outros. Mas eu creio que vida cristã sem Cristo é como regar planta de plástico. Não dá em nada. Eu me lembro de uma senhora que, segundo as redes sociais, ela passou, escute bem, 2 anos regando uma planta dentro de casa, né? Ela passou 2 anos regando aquela planta. Após 2 anos, ela que se deu conta de que a planta era de plástico artificial. Assim, algumas pessoas estão só repetindo práticas religiosas porque aprenderam, porque a família ensinou, porque é tradição da família, mas sem conexão, sem comunhão verdadeira com Deus. Recentemente, também pelas redes sociais, eu vi uma senhora, uma história de que ela tinha uma imagem, um quadro dentro de casa e passou alguns anos, né, fazendo orações, fazendo súplicas, porque ela supunha que aquela imagem, aquela foto era de Jesus Cristo. Então, todos os dias ela parava diante daquela foto, daquela imagem e fazia suas preces, fazia suas orações diante daquela imagem que ela supunha ser de Cristo. Alguém, tempos depois, ou ela ou alguém a alertou
de que aquela imagem, aquela foto não era de Jesus Cristo, mas sim de um compositor, de um músico de uma banda de rock muito conhecida. Ela se enganou. Estava fazendo preces, orações e práticas religiosas a quem não era devido. Assim, é a pessoa que só faz o que supõe ou que foi ensinada a fazer, mas sem verdadeira comunhão com Deus. Deus não quer uma prática religiosa vazia. É por isso que ele exorta o seu povo a rever suas práticas. Mas a partir do verso 16, aqui vem uma outra comunicação da parte de Deus, do Salmo 50. Mas ao ímpio, diz Deus, que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Veja só, aqui está falando não daquele que faz de modo indevido, no sentido de uma prática religiosa vazia, mas aqui está censurando, a partir do verso 17 ou 16, há uma censura da parte de Deus para aquele que não é verdadeiro diante de Deus. Uma coisa é você fazer por engano, outra coisa é você fazer algo como se fosse realmente agradável a Deus. Não, eu não me agrado disso. Mas outra coisa é a pessoa hipócrita, porque esse é o termo que a gente supõe Deus se referir àquele que faz algo que tem consciência de que não é verdade na sua vida. Diz assim: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você, aí vem então a razão, pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Como você pode adorar a Deus não praticando a palavra dele? Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúltero se mistura. Sua boca está cheia de maldade, a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Como assim? Ele está falando contra a hipocrisia. O hipócrita, na época do início do cristianismo, Jesus usou muito essa palavra hipócrita para se referir aos escribas e fariseus, doutores da lei, que conheciam a lei, ensinavam a lei, cobravam o cumprimento da lei, mas eles mesmos não se mexiam para isso. Condenava a pessoa que não conseguia praticar, mas eles mesmos não praticavam. Então Jesus chamou de hipócritas, que usavam uma máscara. Hoje a gente usa a máscara para se proteger da Covid-19 ou proteger o outro. Essa máscara, porém, não esconde os nossos olhos, que são os espelhos da alma. Pois bem, naquela época eles usavam máscara que cobriam todo o rosto, de modo que não se sabia quem estava ali por trás. Deus conhece não só a máscara, mas quem está por detrás dela, e conhece o coração dessa pessoa. Não adianta você cumprir ou fazer ou querer praticar aquilo que eu mesmo tenho instruído, mas se o seu coração não é verdadeiro, você engana, você trai, você é caluniador, você é maldizente e faz calúnia e difamação. Não tem sentido, diz o Senhor. Então diz o texto: ficarei eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Que coisa! Deus sendo duro, porque Ele é justo, Ele é juiz. Deus não negocia com a sua palavra, por isso que o que Ele fala é a verdade. No verso 22 diz assim: mas eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Abram-se os livros. Tudo que você falou e fez está aqui registrado, diz o Senhor. E por cada uma das suas palavras e por cada um dos seus atos, eu o julgarei agora. Dá para você se sustentar diante do Senhor? De jeito nenhum. É por isso que nos versos 22 e 23, com os quais o Salmo é concluído, diz assim: considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei sem que ninguém os livre. Ou seja, enquanto é tempo, se arrependa, enquanto é tempo, mude de atitude, enquanto é tempo, abandone seus pecados e mude de atitude diante do Senhor. Enquanto antes que o julgamento não venha. Aqui só está um alerta. É só um alerta. O dia do juízo final ainda vai acontecer. Confie em Jesus, se arrependa e creia em Deus. É por isso que o Salmo termina no verso 23.
quem me oferece sua gratidão com sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Coerência entre o que crer e o que vive, entre o que fala e o que pratica, entre o que há no coração e o que há na ação. Seja uma vida de temor a Deus, sendo uma pessoa que demonstre a fé na sua prática, em suas atitudes, para com Deus e para com os homens. Que Deus te abençoe, hoje para todos sempre. Amém e amém.